E aí, gente linda, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei não que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o que é? Lealdade familiar. Ai, Ali do céu, o que é esse negócio de lealdade familiar? Que visão sistêmica Bert Hellinger traz pra gente sobre lealdade familiar? Vamos saber disso? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e entender todo esse contexto sistêmico? Vamos para isso? Mas antes do nosso vídeo, gente, me ajuda a levar mais autoconhecimento, mais bondade, mais humanidade, mais amor às pessoas. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos sentar o dedo nesse like aqui. E claro, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve nesse canal que tem vídeo novo toda semana. Beijo, então, vamos pro vídeo? Vamos falar sobre lealdade familiar. Como assim, Ale? Lealdade familiar? Que trem é esse aí de lealdade familiar? Eu não quero saber se meu pai, se minha mãe, se meu tio, se meu avô, quem lá fez alguma coisa. Eu não quero carregar esse negócio aí não, hein? Mas todos nós, eu, você, todos nós pertencemos. E aí a primeira lei, então, das ordens do amor, segundo Bert Hellinger, a lei do pertencimento, tá? Todos nós pertencemos a um clã, todos nós pertencemos a um sistema de origem. Você vem da onde? Da onde eu venho da minha mãe, que veio da minha avó, que veio da minha bisavó, que veio da minha tataravó e assim por diante, tá? E aqui tem um contexto cheio de gente, um monte de gente aí que faz parte, que fez parte, então, e que faz parte da nosso clã, da nossa família e da nossa ancestralidade. Porque a nossa vida, ela vem de muito longe, né? Ela vem de muito tempo aí atrás. O que acontece, então, quando a gente fala dessa lealdade? Mais do que eu decidir se eu vou fazer algo ou não referente à minha vida, se eu vou conseguir fazer algo ou não referente a determinada situação que eu vivo na minha vida hoje, existem alguns fatores que Bert Hellinger chama que são muito maiores, tá? Que é a nossa lealdade ao sangue do nosso sangue, tá? O que é isso? Eu sou leal a quem? A quem me deu a vida, ao sangue do meu sangue. E acima disso, existe uma grandiosidade divina, o divino criador, ou Deus, ou o que você quiser chamar, tá? Porque a vida vem de Deus, ela vem de muito longe, né? E segundo essa afirmação e segundo a visão sistêmica de Hellinger, todos nós somos leais a isso, a esse clã. Todos nós somos leais a quem pertencemos. E aqui nós vamos abrir uma aspa, porque muitas pessoas pedem para mim, perguntam para mim e dizem assim: "O Ale, mas eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, sei lá, vivi em adoção, fui abandonado", enfim, diversas dinâmicas, né? Como que eu vou ser leal a uma pessoa que eu não conheço? What? Como eu sou leal a quem eu não conheço, quem não me criou? Exatamente por isso, exatamente por esta alma familiar. Quando Hellinger cita a alma familiar, ele está falando da origem, da onde eu vim, tá? Está falando de quem me deu a vida, ao sangue do meu sangue. Quem cria faz uma função, ela exerce uma função na vida daquela pessoa, tá? Por determinado motivo que precise, que necessite para a evolução do ser humano, tá? A criação faz parte de um processo também. Essas pessoas também fazem parte da vida, tá? Da criança ou da pessoa que foi adotada ou da pessoa que não é criada aí pelos seus pais de origem. Mas quando nós falamos da lealdade familiar ao sangue do nosso sangue, é que muitas vezes as pessoas procuram a gente em consultório para quê? Para resolver problemas.
tenho problema no meu relacionamento, tenho problema no meu trabalho, não consigo levar a minha vida adiante, diversas dinâmicas. E quando a gente vai olhar para uma constelação familiar, vai abrir uma constelação familiar, a gente percebe que existe um emaranhamento aonde? No sistema de origem, no sistema familiar de origem. E aí a pessoa diz pra gente, nossa, Ali, mas eu não sou criada pelo meu pai e pela minha mãe. Mas mesmo assim, inconscientemente, e por uma alma familiar, que Hellinger chama de alma familiar, e que ele chamará de destino, nós iremos repetir padrões. Quando se tem emaranhamentos no sistema de origem, sejam eles de nosso conhecimento ou não, nós repetimos o padrão quando não olhamos para essa situação. Ou seja, quando nós não reconhecemos isso dentro do nosso clã. Porque até o fato de uma mãe dar um filho, ou de uma mãe, ou de enfim, ser abandonado de diversas formas, Hellinger chama isso de amor. É por amor que eu faço isso, é por amor e por lealdade. Muitas vezes nós vamos observar nas constelações que existem exclusões, como assassinatos, como abortos, enfim, diversas dinâmicas dentro do contexto familiar, tá? Do nosso clã familiar. E é nesse momento que eu sempre falo ao nosso paciente, não se trata do como você foi criado ou da função exercida na sua vida, mas se trata de como você reconhece diante da vida quem lhe deu a vida. Como eu vejo, como eu reconheço isso em mim, dentro de mim, como quem me deu a vida. Este é o reconhecimento principal. Como eu olho para a minha família de origem, como eu olho para o meu sistema de origem, como eu olho para os 50% papai, 50% mamãe, para o meu feminino e para o meu masculino. Nós somos constituídos de 50% feminino e 50% masculino. Todos nós temos isso dentro de nós, tá? E é nesse momento que a gente consegue encontrar onde está o emaranhamento. E muitas vezes é solucionado diante das constelações, tá? Quando há esse olhar, tá? Porque a pessoa vai sofrer no momento presente por essa lealdade. Ela olha a isso, ela olha a lealdade, ela tá dentro desse clã, ela tá olhando para isso. E entre esse olhar e o acontecido, existe muitas vezes o julgamento, existe muitas vezes a comparação, e é nesse momento que se gera o sofrimento. Então, seja a pessoa adotada ou não, seja a pessoa que conheça ou não o seu pai e a sua mãe, tá? De origem, os que lhe deram a vida, todos nós seremos leais a esse sangue do nosso sangue. Seremos leais a quem nos deu a vida. E tem um livro do Bert Hellinger que eu gosto muito, e até eu vou citar, vou ler para vocês aqui um pouquinho. É esse livro aqui, gente, O Amor do Espírito, tá? Hellinger cita aqui nesse livro um trecho que ele diz: a família como destino, tá? Ele fala, em primeiro lugar, destino significa que nos encontramos inseridos em uma família específica, na qual ocorrem certos acontecimentos que determinam os destinos daqueles que vêm depois. Esse destino ou essa determinação através do destino se expressa no indivíduo como lealdade à família. Tá? Quando, por exemplo, ocorreu um suicídio, isso influencia gerações posteriores, que podem levar a outros a quererem suicidar-se. Quando investigamos melhor o assunto, descobrimos talvez que lá atrás, na família, alguém deveria ter sido suicidado ou ter se suicidado, ok? A família, quando investigamos isso na família, sendo como uma forma de delegar aquilo que não realizou, aquilo que deveria ter realizado para as próximas gerações. Estas sentem tal como fato, como uma obrigação, sem saber o porquê.
E é disso que a gente está falando, sem saber o porquê. Eu escuto muitas vezes assim: nossa, Lê, mas eu não sei por que eu tenho que fazer isso. Eu sinto isso dentro de mim, dentro da minha alma. Isso é muito mais forte, sim, é muito mais forte, porque se trata da alma familiar, tá? Essa força é muito maior quando você olha para isso. Então, como o exemplo que Hellinger deu, existe alguém que se suicidou dentro da família. Gerações posteriores, alguém precisa olhar para isso, alguém precisa reconhecer essa dor que envolveu isso, seja por uma pessoa que se suicidou ou seja por um assassinato cometido. Precisa se olhar para a dor e reconhecer, incluir. Quando nós incluímos isso dentro do clã como algo que aconteceu, sem que haja as exclusões. Normalmente nas famílias não se é reconhecido, é excluído esta pessoa que cometeu o suicídio ou que tenha cometido assassinato. É uma exclusão, existe uma exclusão, né? Quando nós reconhecemos isso dentro do nosso sistema familiar, nós também podemos seguir com fluidez. A vida vai fluir, porque imagine que é um tecido onde tecemos um tecido e é errado um ponto. Este suicídio foi errado e nunca ninguém voltou ali para olhar. Aqui na frente algo não vai dar certo, alguém vai sofrer, alguém vai olhar para esse lugar ou vai se posicionar nesse lugar, tá? E é disso que nós estamos falando, desta lealdade, porque num contexto maior todos fazemos parte desse clã, todos fazemos parte da vida, todos, sem exceção, fazemos parte, tá? Todos somos filhos, porque Hellinger diz, nosso maior sucesso na vida é sermos filhos. Esse é o lugar onde podemos receber, tá? E o mais importante, gente, quando a gente fala das adoções e dessas exclusões e de muitas vezes não sabermos o porquê a gente repete alguns padrões dentro da nossa família, é exatamente pela falta do conhecimento da minha história, tá? O que eu vou fazer com o que foi feito comigo? O que eu vou fazer quando eu não tenho acesso a isso? Constelação sistêmica familiar. Tá? Hoje as constelações estão presentes aí para todo mundo ver, desde a área jurídica até a área da pedagogia, tá? Então as constelações já fazem parte, é uma inclusão muito grande que Hellinger trouxe aí para nossa sociedade. Tá bom, gente? Eu espero ter esclarecido um pouquinho mais do que se trata essa lealdade familiar no contexto sistêmico. Quer saber mais? Segue a gente lá no @Lemax, que tem bastante conteúdo sobre constelações familiares para vocês darem uma olhadinha, tá? Gente, beijo grande no coração de vocês. Eu amo vocês, não esquece disso. E compartilha isso aqui com quem tem curiosidade aí para saber um pouquinho mais das constelações familiares. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.